Logo no artigo 1º da Constituição, nós encontramos os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil que regem o funcionamento da nossa sociedade. Basta pensar que fundamento é aquilo que sustenta, aquilo que dá sustentação. Fundamento é a base. O artigo 1º enumera como fundamentos da República Federativa do Brasil a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Para memorizar, o mnemônico mais usado é o só se diva plu. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre cada um dos 5 fundamentos para você saber tudo de mais importante sobre esse assunto, como sempre em palavras simples e descomplicadas, para você conseguir acompanhar a explicação e entender tudo. E eu te convido a se inscrever no canal porque esse vídeo faz parte de uma série sobre direito constitucional em que eu trago os pontos mais importantes da nossa amada, idolatrada, salve Constituição Federal, que é a norma mais importante do país. Estão vindo outros vídeos por aí e você não pode perder. No vídeo de hoje eu vou falar sobre cada um dos fundamentos, começando pela soberania. A soberania é a capacidade que um país tem de fazer valer o seu próprio direito dentro do seu território. Na seara internacional, há equivalência entre os países. Isso significa que o nosso país não se subordina a nenhum outro, assim como também não pode se sobrepor aos demais. Algo importante é saber que soberania é fundamento da República Federativa do Brasil, mas não é atributo dos Estados-membros. Os estados como Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco não são soberanos, e sim autônomos. Os estados possuem autonomia e não soberania, o que significa que eles têm capacidade de auto-organização, autogoverno, auto-administração e auto-legislação. Eles podem também fazer leis, dentro, é claro, das competências definidas pela Constituição. Mas se trata de autonomia e não de soberania. Soberana é somente a República Federativa do Brasil. Ainda falando sobre a soberania, devemos lembrar que vivemos em um Estado democrático de direito, em que há limitações ao poder das autoridades e regras de prevalência dos direitos fundamentais. Tudo isso significa que vivemos em uma soberania popular. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Ou seja, há uma diferença entre titularidade e exercício do poder. O titular do poder é o povo. E, como regra, o exercício desse poder, cujo titular é o povo, se dá através dos representantes do povo, que são os deputados federais no âmbito federal, os deputados estaduais no âmbito estadual, os deputados distritais no âmbito do Distrito Federal, os vereadores no âmbito municipal e os deputados territoriais no âmbito de eventuais territórios federais que possam vir a ser criados, pois nesse momento o Brasil não conta com nenhum território. Talvez aqui você tenha ficado com uma dúvida. E os senadores? Por que eles não foram mencionados? O que ocorre é que os senadores não são representantes do povo, e sim representam os Estados-membros e o Distrito Federal. Deputados representam o povo e senadores representam os estados e o DF. Como você viu, temos uma democracia representativa. A população desempenha o seu poder de maneira indireta, por meio dos seus representantes. A soberania popular é exercida por sufrágio universal, ou seja, processo de votação, e pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos. Mas nós também temos modalidades de democracia
direta, que seria um plebiscito, referendo e iniciativa popular. Através de plebiscito, referendo e iniciativa popular, a Constituição permite a participação direta do povo na formação da vontade estatal. Podemos falar, então, que a Constituição consagra a democracia semidireta ou participativa, que seria um sistema híbrido. Seguindo adiante na aula de hoje, vamos para o segundo fundamento, que é a cidadania. A cidadania é a capacidade de alguém agir enquanto cidadão, em todas as esferas. Ela demonstra o compromisso com o povo. Por meio desse fundamento, busca-se que a participação popular nas decisões políticas do Estado seja crescente, o que é garantido ao longo do texto da Constituição, por meio do voto, da iniciativa popular das leis e de outros instrumentos. Ou seja, a cidadania tem tudo a ver com o que eu expliquei agora há pouco, no que se refere à soberania popular. A cidadania pode ser vista sob dois aspectos, amplo ou restrito. A cidadania, em sentido amplo, revela que o cidadão é possuidor de todos os direitos e garantias fundamentais. Já em sentido estrito, significa que ele possui plenitude na fruição dos direitos políticos que estão assegurados na Constituição. Em regra, só quem pode exercer cidadania no Brasil são os brasileiros natos e naturalizados, porque estes são os que podem exercer o direito de voto. A cidadania compreende todos os direitos e obrigações de natureza política, como votar e ser votado. Lembrando que não há distinção entre brasileiros natos e naturalizados, mas alguns cargos são reservados apenas para brasileiros natos, como é o caso de presidente da República. Indo para o próximo fundamento, vamos para a dignidade da pessoa humana. Ela se refere a ter uma vida digna. De forma geral, a dignidade da pessoa humana é tudo aquilo que deve ser protegido para que qualquer pessoa tenha as condições mínimas de viver de maneira plena e satisfatória. O termo pessoa humana é utilizado tanto para diferenciar o ser humano dos demais animais, quanto para especificar que não se trata de pessoa jurídica. Esse princípio se compromete com a ideia de que a pessoa humana, em razão da sua exclusiva condição humana, é titular de direitos que devem ser reconhecidos e protegidos pelo Estado e por terceiros. Esses direitos fazem parte da essência humana e são centrais, orientadores e limitadores da atuação do Estado. Assim, a dignidade da pessoa humana se porta como um meta-princípio, ou seja, o princípio dos princípios. A dignidade da pessoa humana é a base de todos os direitos fundamentais. Por meio desse fundamento, a Constituição assegura ao ser humano um lugar central no Estado brasileiro. A proteção às pessoas é um dos nossos fundamentos. Esse princípio passou ao longo do tempo por um processo de evolução. E podemos dizer que ele é difícil de ser definido, mas fácil de identificar quando é violado. A dignidade da pessoa humana é de difícil definição, mas muito fácil identificar a sua violação. Eu também falo muito sobre a dignidade da pessoa humana ao longo das aulas do curso Primeiros Passos no Direito, porque realmente não tem como falar de um ordenamento jurídico em um contexto de um Estado democrático que deve garantir as necessidades vitais de cada indivíduo, sem falar em dignidade da pessoa humana. As coisas se entrelaçam. O fundamento que vem a seguir é o que fala dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Observe que temos ambos na mesma frase, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que significa que, embora tenhamos um sistema capitalista, não se trata de um capitalismo selvagem, pois a livre iniciativa possui limites que se referem à proteção ao trabalhador. A livre iniciativa deve ser interpretada considerando todo o sistema constitucional. Ela possui valor social que vai além do mero interesse de lucro do empreendedor, devendo ter proteção constitucional apenas quando respeitado
respeitar e ajudar a desenvolver o trabalho humano. Então, não se alinha com a Constituição qualquer atitude que deixe de assegurar os direitos sociais dos trabalhadores. No Brasil, o indivíduo tem a possibilidade de crescer, se desenvolver ou empreender por meio do seu trabalho e livre iniciativa. Esse dispositivo constitucional tem relação com o artigo 170 da Constituição, que trata da ordem econômica e financeira. Nós vivemos em uma sociedade na qual a livre iniciativa e o trabalho são a base do nosso Estado. Por fim, chegamos ao último fundamento, que é o pluralismo político. O pluralismo político diz respeito à liberdade ideológica com respeito à diversidade de pensamento político. Antes de falar sobre o pluralismo político, eu quero abrir um parêntese. É comum que se confunda a expressão pluralismo político com a ideia de vários partidos políticos. Contudo, a ideia de ter vários partidos chama-se pluripartidarismo, que é uma das consequências do pluralismo político. A liberdade de organização partidária consta no artigo 17, caput da Constituição. Diz ali que é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção dos partidos políticos. Mas não se trata de liberdade partidária absoluta, uma vez que deverão ser obedecidos a alguns critérios. Deve ser resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e também observados os seguintes preceitos. Os partidos políticos devem ter caráter nacional, existe a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros, ou de subordinação à entidade ou governo estrangeiro. Deve haver também a prestação de contas à Justiça Eleitoral, bem como o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. E existe também a proibição de utilização de organização paramilitar pelos partidos políticos. Ok, agora que você entendeu o que é o pluripartidarismo, fechei o parêntese e vou voltar a falar sobre o pluralismo político. Pluralismo político é a garantia de existência de várias opiniões e ideias, com respeito por elas. O pluralismo político aponta o reconhecimento de que a sociedade é formada por vários grupos, o que também quer dizer que ela tem multiplicidade de vários centros de poder em diferentes setores. O pluralismo político garante a inclusão dos diferentes grupos sociais no processo político nacional, permitindo ao povo a liberdade de convicção filosófica e política. Como diria Ferdinand Lassalle, é a soma dos fatores reais de poder, pois, caso contrário, a Constituição não passará de uma mera folha de papel. É uma proteção contra o autoritarismo de qualquer grupo que tente se valer de ter uma posição dominante para reprimir aqueles que com ele discordarem. É a admissão de ideias contrapostas em todas as situações. Qualquer um pode assistir a uma peça de teatro e fazer uma crítica, ou ouvir uma música de determinado cantor e não gostar, e da mesma forma qualquer cidadão tem o direito de não concordar com a política de Estado adotada por quem estiver governando o país. É por meio da garantia do pluralismo político que se busca assegurar a liberdade de expressão, a manifestação de opinião e, por fim, a participação do povo na formação da democracia do país. Veja que os fundamentos se complementam. Tudo gira ao redor das ideias de democracia e respeito aos direitos fundamentais. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário me contando qual dos fundamentos da República Federativa do Brasil você acredita que deveria ser fortalecido. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa ou pluralismo político? Qual ou quais desses fundamentos você acredita que deveriam ser tratados com ainda mais atenção? Para fechar, eu quero deixar aqui também uma observação importante, especialmente para quem está na faculdade ou pretende prestar concurso público ou exame da OAB. Muita gente confunde o artigo 1º dos fundamentos com o artigo 3º dos objetivos fundamentais. A diferença é que o artigo 3º traz metas.
Objetivos são metas que a República Federativa do Brasil busca atingir. É por isso que os objetivos do artigo 3º se iniciam com verbos. São ações que o país deve buscar. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. São metas que o país deve buscar atingir. E eu te convido a se inscrever no canal, porque esse vídeo aqui faz parte de uma série sobre os pontos mais importantes da nossa amada, idolatrada, salve Constituição Federal, e nos próximos vídeos dessa sequência eu vou continuar falando sobre esse assunto primordial para qualquer um que queira entender o direito, seja quem está na faculdade ou também quem não está, mas se interessa pelo estudo das normas. Aliás, algo que todo mundo deveria fazer, né? As leis se aplicam a todos, então o mais sensato seria que todos tivessem a intenção de compreender o direito, para poder efetivar os seus direitos. Mas na prática, infelizmente, não é isso que vemos acontecendo. Por esse motivo, você merece os meus parabéns por ter chegado até aqui nesse vídeo, porque isso mostra que você é diferente da maioria. Enquanto a grande massa está agora se alienando com entretenimentos que não levam a lugar algum, como vídeos de bobagens, você reservou alguns minutos do seu dia, o que eu sei que é corrido, eu sei que o seu dia é corrido, para aprender o direito. Você pegou alguns minutos do seu dia para aprender o direito. Se o país fosse formado por mais pessoas como você, eu sei que estaríamos em um grau muito mais avançado de evolução. Um país de indivíduos que entendem a relevância de dominar o assunto das leis e dos códigos é, de fato, um país de cidadãos de verdade, que colocam os seus direitos em prática, cumprem os seus deveres e têm condições de também exigir que os outros cumpram os deveres que lhes cabem. Sejam particulares, empresas ou até mesmo o poder público. Tudo começa pelo entendimento do direito, afinal, ninguém muda aquilo que não conhece. Eu me sinto lisonjeada por saber que aqui no YouTube eu encontro pessoas que entendem a importância de ser um defensor da Constituição Federal e nós estamos juntos nisso. Te deixo também aqui um convite que é para assistir os demais vídeos dessa série especial sobre o direito constitucional. Eu tenho uma playlist de vídeos sobre os pontos mais importantes da Constituição e seria sensacional se todos soubessem esses assuntos. Clique e assista, tenho certeza que você vai amar. Até!